gente ouvia a frase: ah, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse prestado atenção um pouquinho mais naquela questão. Ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo outro. Uma outra frase que também assim, eu nem gosto de comentar sobre, é quando acontece um acidente com vítimas fatais. As pessoas ficam imaginando, rapaz, digamos que é um acidente de carro. Se ele tivesse saído 5 minutos depois, se ele tivesse ido mais devagar, mais rápido um pouquinho, aí se começa a colocar o se. A nível de exemplo, né, naquela catástrofe que aconteceu ano passado com os jogadores da Chapecoense, até com relação ao goleiro, um dos goleiros, né, da Chapecoense que veio a falecer, saiu até textos, frases na internet que o rapaz estava morto, mas as pessoas que estavam, né, os mentirosos de internet, estavam lá rolando um texto que o rapaz tinha escrito mais ou menos assim: ah, se eu não tivesse defendido aquele pênalti. Então, eu lembro que quando a minha irmã mais velha faleceu, foi de acidente, afogada. E acredite, ela morreu afogada embaixo de uma balsa. A balsa estava encostada no barranco. Assim, digamos que aqui é o barranco. Se ela desse mais 1 metro, tinha uma ressaca, ela teria saído. E eu ouvi muita gente dizendo: ah, se a correnteza está um pouquinho mais forte, ela teria descido um pouco mais, ela teria conseguido emergir. Se eu tivesse feito. Também, eu nunca ouvi também ninguém dizer assim: ah, se eu fizesse o que eu tinha que fazer como cristão, como um crente em Jesus Cristo, como é que estaria a minha vida? Como é que eu seria? Como é que você seria? Ah, se eu me dedicasse um pouco mais a... Aí você pode completar a frase: ah, se eu me dedicasse um pouco mais nisso. Ah, se eu tivesse uma vida cristã como Deus quer que eu tenha. Como é que não seria a minha vida? Eu nunca ouvi ninguém falando isso. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido, e perceba que começa com o se, o meu povo. Ah, se o meu povo fizesse o que tinha que fazer. Ah, se você e eu, irmã, fizéssemos o que tínhamos que fazer. Esse texto de 2 Crônicas 7,14 é um texto muito utilizado e muito conhecido, talvez um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. E a ocasião pela qual ele foi proferido foi quando o rei Salomão, filho do rei Davi, terminou de construir o grande templo, né, o templo de Salomão, o templo do Senhor. No capítulo 5 de 2 Crônicas, diz que ele terminou de construir o templo. Então, ele reuniu as pessoas, né, a Bíblia diz que foi toda o Israel, e naturalmente todas as pessoas envolvidas no serviço do templo, e fez uma grande festa. Se nós olharmos os capítulos 5 e 6, a gente vai ver que foi uma festa, e o capítulo 7 também, muito grande. Músicos, todas as famílias dos músicos levitas, todo mundo envolvido. E quando chega no capítulo 6, diante dessa grande festa, o rei Salomão se põe de pé sobre um altar de bronze, e ele se ajoelha diante de toda Israel, e ele faz uma oração. E é uma oração bem longa. Essa oração começa no versículo 12 do capítulo 6 e vai até o versículo 42 do capítulo 6. Salomão faz uma oração. E essa oração de Salomão, meus irmãos, se a gente ler com cuidado, nós não iremos ler, mas ela está de acordo com a aliança do Senhor com o povo de Israel, que a gente chama Aliança Palestina, de acordo com os capítulos 27, 28 e 29 de Deuteronômio. Se o povo de Deus, andasse assim, se o povo de Deus não estiver andando assim, teriam bênçãos ou teriam maldições. Um versículo que
para mim é muito categórica, no capítulo 28, versículo 15 de Deuteronômio, que Deus diz assim: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Nessa oração, Salomão ora de acordo com essa aliança. Senhor, se as coisas estiverem dando errado, se o povo estiver pecando, se esse povo orar nesse lugar, então ele começa a fazer essa oração de acordo com a aliança palestina feita entre o Senhor e a nova geração dos israelitas que entrariam na terra prometida. 2 Crônicas 7,14, nós temos a síntese de toda essa oração. E o versículo 14 já é a resposta de Deus, numa visão para Salomão à noite, respondendo essa oração de Salomão. E aí Deus responde para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a oração deles, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O versículo 14, meus irmãos, é um esboço da oração feita pelo profeta Daniel, centenas de anos depois, no capítulo 9 de Daniel. Se você olhar a oração de Daniel, se você ler ela com cuidado, você vai perceber que naquela oração de Daniel, que ele está orando para Deus trazer de volta o povo que estava no cativeiro, para trazer para a terra prometida, ou seja, trazer de volta para a Palestina. A oração de Daniel vai constar esses 4 itens. Vai ter a humilhação de Daniel, vai ter naturalmente o pedido, a oração de Daniel, vai ter Daniel buscando a Deus e Daniel naturalmente pedindo, se convertendo naturalmente com toda a nação dos caminhos errados que andaram. Então, a oração de Daniel é um modelo perfeito disso aqui que Deus está dizendo para Salomão. E essa oração de Salomão, meus irmãos, a síntese dela é: se as coisas estiverem tudo dando errado, se o céu não estiver chovendo, se a terra, os inimigos estiverem invadindo, se os gafanhotos estiverem invadindo a terra, se as coisas estiverem tudo indo mal, Senhor, ouve a oração que se fizer neste lugar. Ouve a oração que se fizer neste lugar. E Deus responde para Salomão: responderei. Mas se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Naturalmente, meus irmãos, esse versículo e essa promessa está totalmente arraigado entre Deus e o povo de Israel. Se cumpriu, inclusive, como eu vos falei, quando a nação se arrependeu 70 anos depois que estava no cativeiro e Deus os trouxe de volta. Deus sarou aquela terra e trouxe o povo de volta. Mas em que sentido esse versículo pode ser aplicado a mim e a você? Naturalmente, no sentido de que, como o texto começa dizendo, se o meu povo, nesse período, o povo de Deus era a nação de Israel. Mas para nós, não lemos esse versículo hoje, nos nossos dias, a igreja é o povo de Deus. Um crente em Jesus Cristo é o povo de Deus. Então isso se aplica a nós nesse sentido. A igreja é o povo de Deus. Mas voltando a falar um pouquinho de Israel, eu queria salientar que o povo de Deus precisava ter seus pecados perdoados.
A última frase do versículo diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente não para pensar que o povo de Deus precisa disso. Perdão de pecados. Eu não estou falando perdão de pecados para a salvação, porque olhe o que eu estou enfatizando, a primeira frase do verso 14. Deus está dizendo: esse povo é meu. É o meu povo, mas eles precisam de perdão para haver cura interior. Eles precisam de perdão para que tenha cicatrizes saradas. Qual a relação conosco, meus irmãos? Como seria a minha vida se nós, meus irmãos, fizéssemos o que temos que fazer? Nos humilhar diante de Deus, orar, buscar o Senhor, se converter. Como que não seria a minha vida? Como que não seria a sua vida? Como seria a vida da nossa família se nós andássemos por esses princípios? Como seria, meus irmãos, a vida da igreja de Cristo? Como seria a vida da igreja se o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, fizesse o que temos que fazer? E o que temos que fazer, meus irmãos? A primeira coisa é se humilhar. O que é, meus irmãos, para um crente em Jesus Cristo se humilhar diante de Deus? De acordo com o contexto, irmãos, a humilhação diante de Deus que o povo de Deus precisava fazer era nada mais, nada menos de que reconhecimento dos seus pecados. Eles estavam ou poderiam enfrentar situações futuras por causa dos seus pecados. Se você olhar só a nível de exemplo, volte um pouquinho e observe versículos como o versículo 22 do capítulo 6, 24, 26, 36, 37. Todos esses versículos enfatizam o pecado. Por exemplo, versículo 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo. Versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Então, a tônica é reconhecimento de pecado. O povo de Deus precisava e precisa, eu e você, meus irmãos, reconhecermos os nossos pecados. Parece que para alguns de nós, a gente pensa mais ou menos assim: eu não preciso mais reconhecer, porque Jesus já perdoou todos os meus pecados. E é verdade, amém? Mas para a nossa vida com Deus, para que Deus possa nos abençoar como Ele quer nos abençoar, é preciso, irmãos, a cada momento das nossas vidas, esse reconhecimento de pecado. Não custa nada citar algumas frases do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 7. O que é que Paulo diz? Miserável homem que sou. Quando nós chegamos nas epístolas do apóstolo Paulo, tipo as epístolas de Paulo a Timóteo, ele diz que que Cristo morreu pelos pecadores, dos quais ele é o principal. Ele não diz dos quais eu era, ele não diz isso, ele diz eu sou o principal. Todo e qualquer filho de Deus, irmãos, que anda na luz, como o apóstolo João fala um pouco mais na frente, ele precisa ter consciência de pecado.
E por que, meus irmãos, que eu estou falando sobre isso? O povo de Israel perdeu a consciência pelo pecado. E no nosso dia a dia, no nosso caminhar, irmãos, é muito comum. Nós não reconhecemos os nossos pecados. Por que eu sei que nós não reconhecemos os nossos pecados? Porque nós não os confessamos. O máximo, meus irmãos, que alguns de nós fazemos quando oramos é dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas você não diz quais são os pecados que Deus precisa lhe perdoar, porque você e eu às vezes perdemos a consciência do pecado. E o pecado, meus irmãos, nos humilha diante de Deus, faz nos mostrar quem somos diante da santidade de Deus. Nós não identificamos e naturalmente nós não reconhecemos os nossos pecados. Isso é tão real que o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados. Se. Nem todos. Nem todos nós reconhecemos os nossos pecados, naturalmente não confessamos. E o reconhecimento do pecado, meus irmãos, é essencial para o meu relacionamento com Deus. O apóstolo João, nesse texto do capítulo 1 de 1 João, até o versículo 10, ele diz assim: se alguém diz está na luz e não confessa pecado, é mentiroso. Ou diz que não tem pecado. Sinceramente, meus irmãos, quando foi a última vez que você se colocou na presença de Deus e disse: Deus, eu comprei e não paguei. Eu olhei o que não deveria olhar. Eu falei o que não deveria falar. Eu pensei o que não deveria pensar. E poderia listar tantas outras coisas que fazemos que desagradam ao nosso Deus. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você se colocou diante de Deus e você fez o que Tiago disse? Vocês estão alegres, mas vocês deveriam chorar. Vocês estão assoviando, mas vocês deveriam andar clamando, humilhando-se da presença de Deus, porque vocês são infiéis. Humilhação, irmãos, nós precisamos fazer isso. Nos humilharmos diante da santidade de Deus, tendo reconhecimento da nossa culpa, não com medo de não ir para o céu, mas para termos as bênçãos que o Senhor tem para dar para nós. Nós não fazemos o que temos que fazer, nós não reconhecemos o nosso pecado, nós não nos humilhamos na presença de Deus. A segunda coisa que não fazemos, irmãos, é orar. Agora observe que aqui parece-me um ciclo vicioso, é como se fosse um sistema. Deus diz para Salomão: o meu povo primeiro não se humilha. Mas se humilhasse, as coisas seriam diferentes. Por que você, irmão, ora tão pouco? Por que eu oro tão pouco? Você já tentou parar assim para pensar assim, qual é a minha média de oração? Eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre isso no grupo de casais. Gente, saiu tanto enrolation. Eu fiz essa pergunta. E uns diziam assim: não, quando eu estou dirigindo, eu estou orando. Deve fazer isso. Precisa fazer. Inclusive no trânsito aqui, a gente precisa demais orar e vigiar. Não, eu estou varrendo a casa, mas eu estou orando. Aí a outra diz: não, eu estou no WhatsApp, mas eu estou orando. Gente, deixa de enrolation. Eu estou perguntando, quando é que você entra no seu quarto, fecha a porta e faz o que tem que fazer. Por que oramos tão pouco? Eu tenho um livreto do Dr. Shedd, falecido, que ele coloca umas duas perguntas que toda vez que eu leio, eu acho graça. Ele está falando da oração de Paulo, que Paulo diz assim: por esta razão me ponho de joelho diante do Pai. E ele diz assim: irmãos, por que oramos tão pouco? E ele diz assim: por que os santos do passado oravam por horas que pareciam ser minutos? E por que nós oramos segundos e parece uma eternidade? Meus irmãos, um dos motivos pelo qual nós oramos tão pouco é por causa de pecado não confessado. Perceba que antes de orar, o povo tem que se humilhar.
Antes que eu busque a Deus em oração, é tão importante que eu observe que na própria oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensina a confessar os nossos pecados e perdoar a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, para mim pedir perdão a Deus, eu preciso perdoar quem me ofendeu. Então, nós oramos tão pouco, meus irmãos, por causa de pecados não confessados. O pecado, irmãos, afasta o crente da comunhão com Deus. Mais uma vez, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, ele diz que o pecado do povo de Deus faz separação entre o povo e Deus. Por isso que nós, irmãos, temos essa vida tão fria espiritualmente, porque nós, naturalmente, não confessamos pecados e não oramos, irmãos. Não buscamos a Deus em oração, porque nós não reconhecemos o nosso pecado e nós não temos nenhuma vontade, nenhum desejo de chegar-se a Deus. A oração, irmãos, está diretamente relacionado à santidade. É preciso humilhação, mas é preciso também oração. Quando é que você ora, irmãos? Quando é que eu oro? Você é aquela pessoa que, por exemplo, antes de tomar uma decisão, você só toma uma decisão banhada em oração? Ah, se o meu povo fizesse o que tinha que fazer. Em terceiro lugar, irmãos, Deus diz assim, depois da oração, e me buscar. Eu vou repetir mais uma vez. Deus está falando para o povo dele buscar ele. Irmãos, é tão difícil imaginar que eu e você, em muitos momentos das nossas vidas, nós não buscamos a Deus. Deus está falando aqui, e me buscar. Nós buscamos tantas outras coisas e não buscamos a Deus. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar muito essa frase. Vocês me buscarão de todo o coração e eu vou me deixar-me. Vocês vão me encontrar. Deus falando para o seu povo. A figura que me vem à mente quando Deus fala essa frase, me busquem que vocês vão me encontrar. É como a gente, quando o pai vai brincar com os nossos filhos do escondido. Eles vão se esconder, a gente está vendo eles, daí eles ficam dizendo, onde é que eu estou? Para a gente procurar eles, a gente fica fingindo que não está vendo. De repente, a gente se deixa achar. E eles, achei o papai, achei a mamãe. Parece Deus fazendo com a gente. Né? Me busquem. Você tem buscado a Deus, meu irmão, minha irmã? Há dois indícios que nós não estamos buscando a Deus. Não nos humilhando e não buscando Deus em oração. São dois indícios que eu e você não estamos buscando a Deus. Mas há um terceiro indício, irmãos, que nós não estamos buscando a Deus. É quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus e saber o que ela diz sobre o que precisamos fazer. Quando nós olhamos para o versículo 14, a frase me buscar está diretamente relacionado ao povo reconhecer pecado, pedir de Deus o que precisa pedir e naturalmente se voltar para a palavra de Deus para saber o que Deus quer que seja feito. Quando a gente olha, por exemplo, quando o povo de Israel voltou do cativeiro e quando Esdras fez aquele culto e ele começou a ler a palavra de Deus. E por horas, se não me engano, foi o dia quase todo. E cada vez que as pessoas ouviam o que a palavra de Deus dizia, eles começavam a chorar, porque eles não estavam fazendo aquilo. Então, meus irmãos, por outro lado, buscar a Deus é uma atitude constante de humilhação diante de Deus, por causa do que somos, é clamando a Deus para nos ajudar por meio da oração e também de olhos na palavra do Senhor, para que a gente possa
Viver pelo que ela está nos ensinando. Às vezes, irmãos, eu gosto de... Um dos salmos que eu mais gosto, acredite, é o Salmo 119. E quando eu leio o primeiro versículo, deixa eu só aqui ver se eu encontro rapidinho. Versículo 1, que diz assim, ó: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quantos aqui não sabem o que é um bem-aventurado? Levanta a mão, quem não sabe. Todo mundo sabe. O que é um bem-aventurado? Como é feliz uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. E quando eu ouço ou leio esse versículo, irmãos, eu faço um pedido: Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero te buscar, porque eu sei que quando a gente busca ao Senhor, a gente é e tem uma vida bem-aventurada. E em quarto lugar, meus irmãos, se converter dos seus maus caminhos. Olha o ciclo: humilhação, oração, buscar a Deus para se converter. Há um conceito, irmãos, muito equivocado entre muitos de nós, é que a gente acha que assim, a conversão só é somente no momento em que nós aceitamos a Cristo. Não é. Não é. Conversão, irmãos, é você sair de um caminho e andar no outro. É você ir para a direita e voltar em sentido contrário. Digamos que você precisa ir aqui no supermercado Araújo quando terminar o culto. Você precisa pegar aqui a Avenida Ceará, chegar na rotatória. Se você não soubesse onde ficava aqui o Araújo, se você colocasse no GPS, e chegasse na rotatória e dizer assim: entre na terceira saída. E se o GPS fosse mais matemático, dizia assim: dê uma volta de 180 graus. Você está subindo, você vai descer. Se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, a conversão desses maus caminhos é e deve ser uma marca de cada discípulo de Jesus Cristo. Se nós, meus irmãos, fizéssemos o que tínhamos que fazer, e nos momentos do dia, da noite, e fizéssemos isso que Deus pede para que o povo dele faça, nós estávamos constantemente, irmãos, mudando. Estávamos no discipulado com Jesus Cristo, de Jesus Cristo, deixando caminhos errados e passando a andar em caminhos certos. A conversão também, meus irmãos, é uma marca da santidade progressiva. Se você não entende, irmãos, o que é santidade progressiva, a conversão diária dos nossos pecados é uma marca de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. A conversão, meus irmãos, em linhas gerais, é a mesma coisa que o arrependimento. É uma mudança de pensamento para que a gente mude naturalmente de atitude. E Deus nos dá um sistema. E esse sistema tem 4 passos. Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a Deus e se arrepender dos maus caminhos. Diariamente fazermos isso. E para a gente concluir, irmãos, imagine só. Um dia, todos nós,
ou seja, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que fazem parte do povo de Deus, vão estar, usar uma linguagem aí dos jovens, tete a tete, frente a frente com Deus. Vão estar face a face com Jesus Cristo. Nós iremos estar face a face com Cristo, o tribunal de Cristo. Nós iremos estar prestando conta das nossas vidas. E há um texto em Apocalipse que diz que Deus enxugará dos nossos olhos as últimas lágrimas. Eu não sei por causa do que é. Mas eu desconfio que um dos motivos que Deus enxugará dos nossos olhos as últimas lágrimas é porque nós iremos talvez pensar, não sei se é possível pensar ou dizer, se eu tivesse feito o que eu tinha que fazer. Se eu tivesse andado como Deus planejou que eu andasse. Se eu me humilhasse a cada momento na presença do meu Deus. Se eu buscasse a Deus mais em oração. Se eu buscasse mais a Deus na palavra dele. Se eu me convertesse, meus irmãos, dos meus maus caminhos. Nós iremos passar por isso. Nós precisamos, irmãos, ter textos como esse e colocar diante de nós e vermos o quão distante nós estamos de ser o que Deus quer que a gente seja. Aqui tem a promessa, Deus dizendo que se o povo fizesse isso, ele ouviria a oração, perdoaria os seus pecados e sararia a terra. Isso aconteceu e vai acontecer ainda no futuro, na volta de Cristo, quando Israel se converter como nação, como um geral. Mas deixa eu fazer a última aplicação. Sabe por que, irmãos, nos falta tanta paz? Sabe por que, meus irmãos, há tantos de nós que precisamos de tantas coisas interiormente falando, com tantos problemas emocionais? É porque nós temos ou não temos feito o que Deus pede para a gente fazer. Porque se a gente fizer isso aqui, irmãos, e eu digo que o que a gente fizer não é uma coisa de um momento, irmãos, isso aqui é dia a dia. Deus promete sarar as nossas feridas. Lembra do que eu repetido muito? Esse versículo que Jesus nos ensina no Evangelho de João. Deixo-vos a minha, eu vos dou. É isso aqui, meus irmãos. É isso aqui.